Boa noite. Nosso tema, então, é gestão do conhecimento, currículo colaborativo, competências, ferramentas e organização do trabalho pedagógico. Esse tema é um tema que está muito em voga hoje, principalmente com a constante da engenharia, das novas engenharias, essa nova era, nova etapa da engenharia, né, dentro dos conceitos da indústria 4.0, né, da indústria que está trazendo a inteligência e gestando todas as informações e transformando isso de fato em conhecimento, em valor agregado. Bem, isso aqui já vem desde de 30 mil anos atrás, tá? Onde se tinha o valor agregado em cima da era agrária, tá? Passando então para 200 anos atrás, né? Isso aqui percorrendo então o tempo, né? Tecnologia em relação à globalização e o valor agregado, tá? Então, há 200 anos atrás, a gente tinha aí a era industrial, que seriam as revoluções industriais, desde a época do carvão, máquina a vapor, né? E antes um pouco a máquina do tear, onde se houve a automação e depois a industrialização de fato para você ter de fato produção em massa, né? Até os dias de hoje, chegando à indústria 4.0. Dentro da indústria 4.0, a gente pode então agregar os últimos 45 anos, 30 anos, onde a gente tem um grau de automação muito grande, tá? Só que essa automação por si só, a diferença entre a indústria 3.0 e a indústria 4.0 é a inteligência que se tem, né? Essa inteligência, de fato, ela é importante na hora de nós maximizarmos a produtividade, entendermos um pouco mais sobre o cliente, é esse cliente que nós, de fato, queremos alcançar, né? Bem, progressão da sociedade e progressão do valor econômico. Dentro da sociedade agrícola, nós tínhamos as commodities, que é o que temos até hoje, né? Dentro daquilo que a gente produz, a gente tem um valor minimizado e então a gente chama isso de commodity. Sociedade industrial, entregando produtos, ok? Sociedade da informação, entregando serviços. É aquele ponto onde a gente procura entender o nosso cliente, né? O nosso ponto de fato focal, e aí então nós entregamos de fato o produto de forma customizada a ele, tá? Bem, tendências da nova sociedade, crescimento econômico, e aí dando aos produtos um valor agregado, ok? Globalização da economia através dos blocos econômicos, né? Então há uma tendência de fato a serem feitos blocos econômicos e esses blocos econômicos serem fortalecidos, né? Recursos naturais e meio ambiente trazendo produção sustentável, autossustentável, mudanças demográficas, êxodo rural, urbanização crescente, né? As pessoas saindo do ambiente de campo e indo para os grandes centros. Isso aí, obviamente, é uma tendência cada vez mais com a modernidade. Novo papel do Estado, né? Como de provedor, ele passa de provedor a um regulador, né? De fato, então ele passa a gerir toda essa etapa da migração das pessoas, a customização da produção, e aí em voga o tema mais, né, a época mais atual, ok? Entendendo de fato o que é o cliente, quais são as necessidades desse cliente, tá? Trazendo produtos em massa sob medida, especialidade na produção, especialidade na entrega. Isso aí a gente pode contemplar desde a entrega de fato de um produto, um tênis específico que um cliente compra no site, ok? Até, especificamente falando, uma camisa da cor com uma estampa específica que ele deseje. Tendência da nova sociedade, fenômeno Ásia é um exemplo, tá? Ok. Infocomunicação, TI, telecomunicações, multimídia é uma outra tendência, né? Internet, banda larga, aí a gente coloca voice web, aí tem vídeo sob demanda. Existem uma enormidade de possibilidades aí que a gente pode colocar dentro da infocomunicação, ok? Convergência digital, onde a gente tem todos os equipamentos conversando entre si
E aí é o que a gente pode colocar como a crista da onda, né? O estado da arte, a internet das coisas e como as máquinas conversam entre si, né? Especificamente falando. Então, essa convergência digital ela é mais do que nunca vigente dentro do conceito de valor agregado da comunicação, né? Gestão do conhecimento. A evolução do capitalismo, identificando mais justiça social, mais distribuição de riqueza, né? Não fica concentrado, essas riquezas não ficam concentradas em uma só população, não só nos empresários, mas sim a tendência é que haja uma distribuição através desse conhecimento sendo espraiado, né? Essa gestão empresarial, onde as tecnologias de gestão elas são melhoradas através de ferramentas do estado da arte, engenharia de produção e todas as engenharias industrial, né? e a engenharia eletrônica voltada especificamente a telecomunicações. O conhecimento através da inteligência competitiva, entender os stakeholders, né? Todos os envolvidos e todos os clientes ali, e aí, dessa forma, de forma dinâmica, a gente conseguir entender e aí colher conhecimento. Bem, aqui tem um gráfico que mostra, no ano de 1996, como que estava distribuído o emprego nos Estados Unidos. É um exemplo, é uma referência, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui a agricultura, temos a parte de serviço e temos a parte fabril, manufatura. Através ali de 200 anos, especificamente, quase 200 anos, a gente tem que a manufatura, a empregabilidade, ela não houve uma crescente quanto à empregabilidade, né? Ela se manteve estável. E depois de um determinado momento, 1960 especificamente, com o advento da industrialização em massa, né, da automação, houve até uma queda nessa empregabilidade dentro da manufatura. E isso tende, a partir dos anos 2000, e especificamente falando, a partir da indústria 4.0, onde a gente tem a automação, a inteligência agregada aos processos, né, tentando dinamizar e otimizar a produção, essa empregabilidade ela tende muito mais a diminuir, tá? A aumentar. Então, aqui a empregabilidade ela vai decair, ok? Essa é a tendência, óbvio. Não vai chegar a zero, porque existem as possibilidades ali de terem especialistas, essa é a condição da formação do conhecimento, tá? E a gente vai ver aqui que na agricultura, devido ao êxodo rural, né, a migração dessa população, ela vai tender a diminuir com o passar dos anos. Obviamente, isso aqui, a automação, ela vai ter que entrar na agricultura, né? Existir, por exemplo, um exemplo bem claro é no Oriente Médio, onde a gente tem, nos ambientes onde a gente tem ali os ambientes totalmente áridos, né? E você consegue ter produtividade, criação de animais, né? Hortifrutis. Então, há geração de riqueza através dessa tecnologia. E você tem um aumento muito grande através desses anos, assim, detectado a parte de serviços, né? Então, tem uma crescente de serviços. Essa parte de serviços é uma especialização, especificamente falando, no contexto do aumento da tecnologia e no valor agregado das informações. Tá certo? Bem, sociedade do conhecimento. Qual queremos? Que tipo de conhecimento nós queremos? Qual é a informação que nós vamos precisar? Qual é o processo que estamos construindo? O que nós vamos ter como resultado? Bem, aqui tem umas fotos antagônicas, tá? Onde eu tenho trabalhos especificamente de forma muito manual, muito artesanal, né? São especialistas, mas no contexto artesanal, então eu tenho baixíssima produtividade, mas sendo que eu tenho um valor alto agregado aqui nesse produto. Aí eu tenho aqui o contexto da indústria petrolífera, onde eu tenho muita oferta, né? Produção em massa do petróleo e distribuição mundial. Então, aqui eu tenho riqueza
de fato, bastante concentrada, né? Aqui eu tenho, decorrente desses processos, o aumento gradual da concentração de renda, então a pobreza ela vai ser constante aí, e por sua vez, o conhecimento ele não é tão dinamizado, né? Aqui nesse processo a gente tem muitos especialistas, né? Essa condição de ser especialista, ele vai em contramão com a tecnologia e com a nova possibilidade dos novos empregos. Essa parte de serem especialistas, hoje a gente está quase deixando cair por águas esse contexto da especialidade. É necessário que você tenha multidisciplinariedade e ter conhecimento em diversas áreas para que você então consiga entender de forma global todo o processo e entender de fato o seu cliente, né? Que é o ponto focal da sociedade. Aqui a gente tem muitos especialistas dentro da tecnologia, né? Especificamente falando. Aqui a gente tem como produtos, os produtos resultado daquelas especialidades, né? Eu tenho tecnologias chegando aonde o homem nunca havia pensado, mas só é possível através do conhecimento agregado, do valor agregado da informação, né? Que se vem coletando através dos anos. Em detrimento, obviamente, da agricultura braçal, né? Extremamente artesanal, ok? Isso aqui, obviamente, praticamente vai deixar de existir nos próximos anos, né? A ideia é que se tenham fazendas totalmente controladas, com umidade e temperatura controladas. Mas isso só é possível, efetivamente falando, se eu tenho informações, e aí essas informações coletadas através dos satélites, de sensores que estejam ali dentro da minha propriedade e que conheçam as características do meu solo, as características de fato de todo o ambiente que se envolve, pragas, etc., e eu posso então fazer o controle, a minimização desses problemas que causam impacto na minha produtividade. Sociedade do conhecimento efetivamente é economia da abundância, tá? Então, esse tema aqui, olha, sociedade do conhecimento efetivamente vai em direção, tá, à economia da abundância, aonde eu tenho, de fato, valor agregado, né? Eu tenho conhecimento gerado e eu tenho riqueza apontada, né? Para dentro desse contexto. Então, sociedade industrial, dando exemplos aqui, entre sociedade industrial e a sociedade do conhecimento. Aí eu coloquei dois cenários aqui que se contrapõem. Por exemplo, dois homens caminhando, né, ou caminham por uma estrada, cada um carrega um pão. Cada um vai carregar um pão, dois homens. Quando se encontram e trocam os pães, cada um vai embora com o seu pão, ou com o pão do outro, mas somente com um pão. Isso é material, né? Isso é tangível. Agora imagine o conceito da intangibilidade, onde a sociedade do conhecimento trabalha em cima disso, do valor agregado da informação. Se os dois mesmos homens caminham na mesma estrada, cada um carregando uma ideia, quando se encontram e trocam essas ideias, cada um vai embora com duas ideias. Obviamente, com as suas experiências, com seus expertises, essas ideias podem e devem ser melhoradas, mas são duas ideias sementes, né? Então, isso é um intangível. Isso, de fato, vai fazer com que haja o crescimento da sociedade e o crescimento do valor agregado dos valores, nos serviços que se prestam. Como é o trabalho hoje, né? Distribuindo, fazendo uma distribuição, como é que se dá esse conceito do trabalho hoje? 15% da força de trabalho, né? 30% do capital financeiro e 50% hoje é baseado no conhecimento, né? Conhecimento, então, hoje gera riqueza, mesmo dentro da indústria. Por exemplo, indústria automobilística, né? A indústria de informática, de bens de informática, a indústria mesmo da economia de minério, né? Hoje o Brasil ele tem a potencialidade do solo rico em minério, né? Exclusivamente
exportador de matéria-prima, ele não agrega valor a essa matéria-prima. Então, o conhecimento que se faz em cima dessa matéria-prima, né, das universidades trabalhando, das indústrias agregando valor nessa matéria-prima, é praticamente zero. Não vamos dizer que seja zero absoluto, mas é muito baixo. E isso aí é em decorrência da geração desse conhecimento. O que se fazer com esse produto, como melhorar, né, esses produtos. Outra coisa que a gente pode pensar especificamente falando, e agregando valor sempre, é nessa política da logística reversa. O que se fazer com o lixo, né? Com o lixo, desde o lixo orgânico, o lixo eletroeletrônico, né? O lixo radioativo, o lixo das nossas indústrias. O que fazer com isso, né? De fato, existem empresas no mundo que fazem essas coletas desses materiais eletroeletrônicos e, por exemplo, a gente pode dizer que a cada 1.000 quilos, né, 1.000 quilos de lixo eletrônico de um celular comum, desses que fazem apenas ligar e receber, que hoje é muito difícil, né? Esse conceito de telefone fora de um smartphone, onde se parece com um computador, especificamente falando, esses equipamentos de baixo valor agregado em tecnologia, a cada 1.000 quilos a gente consegue tirar ali quase 4 quilos de prata, né? Podemos tirar ali 300 gramas de ouro daqueles equipamentos, né? Podemos tirar ali cobalto, índio, todos esses aí insumos tecnológicos, né, minerais de alto valor agregado, cádmio das baterias, né? O que se faz com isso? Isso vai para o lixo? Normalmente se faz, porque a gente não tem o tratamento específico, né, especial para esse lixo eletrônico. Então a gente está pegando as nossas riquezas e jogando ralo abaixo. Isso aí, de fato, num país onde se trate esses lixos eletroeletrônicos, você consegue retirar essa riqueza, né, esses metais nobres, e, de fato, voltá-los novamente para a sociedade, para a indústria de novo, né? O que isso significa? Redução no consumo de energia, né? Redução no consumo de água, né? E, obviamente, você gera novos empregos. Então, você gera novas especialidades ali. Especificamente falando, né, é necessário conhecimento para que a gente trate essas informações e trate esses materiais que estão aí jogados, para que a gente gere riqueza em novos postos de trabalho. Existem empresas que já fazem isso no mundo, né? A Bélgica é um exemplo que a gente pode colocar. Existem indústrias na Bélgica que fazem tratamento e fazem coletas, né? Elas possuem subsidiárias em todo o mundo que coletam esses materiais, fazem a prensa, colocam em containers e mandam para a Bélgica. A Bélgica processa esses materiais e fica com toda a riqueza, né? No Brasil, então, não fica nada. E nos outros países que têm a tecnologia, essas tecnologias desses produtos, desses materiais, não ficam com nada, né? É praticamente uma evasão de divisas, ok? Então, as organizações precisam de uma tecnologia de comunicação para fazer fluir o conhecimento entre as pessoas, difusão da informação e a difusão do conhecimento. Tranquilo? Bem, a nova economia. Como é que se dará essa nova economia? Então, segundo Peter Drucker, o segredo não é a eletrônica. Então, a tecnologia, nem pensar, não é o grande tchan, tá? Mas sim a ciência cognitiva. O segredo para manter a liderança na nova economia e na nova tecnologia vai ser a posição social dos profissionais do conhecimento. E, de fato, o será. Pensando no contexto da inteligência artificial que será agregada, né, e da mineração de dados, dos novos dados dentro da indústria 4.0, que é a inteligência agregada na maximização da produtividade, e aí, obviamente, nós vamos ter uma redução na quantidade de pessoas ali, de empregadas, porque a gente vai automatizar os processos, não só automatizar por automatizar, mas sim gerar máquinas, vão existir máquinas inteligentes e que façam com destreza e com qualidade e muito mais rápido do que algumas dezenas ou até centenas de mãos humanas, né? Mas o que fazer com essa mão de obra que de fato vai ficar desempregada, né?
nós obviamente temos que mudar os conceitos, temos que quebrar os paradigmas, de fato, e mudarmos esse conceito do funcionário por si só, do empregado por si só, e sim dar possibilidade que essas pessoas sejam empreendedores. Isso, o empreendedorismo, dentro do conceito da gestão do conhecimento, saber gestar o seu tempo, fazer com que novas tecnologias, aí sim é importante a eletrônica, essa parte da ciência de forma global, a multidisciplinaridade, né? Você não ficar preso somente à eletrônica, eu sou um especialista em eletrônica, eu sou um doutor em eletrônica, ponto. Essa pessoa, né, ela vai ficar especificamente muito restrita, restringida a novos modelos da indústria 4.0. Então, essa interdisciplinaridade, a multidisciplinaridade, especificamente falando, ela é necessária, ela se faz necessária nesse momento. A nova economia. Cada vez mais o desempenho nesses novos setores baseados em conhecimento dependerá de gerenciar para atrair, manter e motivar os trabalhadores, né? Essa motivação ela é importante, trabalhadores do conhecimento. Isso terá de ser feito de algum modo, né? Qual é o modo? Satisfazendo seus valores, dando-lhes reconhecimento social e poder. Isso terá de ser feito pela transformação de subordinados em colegas executivos e de empregados, por mais bem pagos que sejam, em sócios. Então, essa participação, né, de todos os entes, né, das empresas de forma comum, ou até das empresas nascentes, das multinacionais, que é muito mais difícil, obviamente, mas isso se dá dentro do conceito do empreendedorismo, onde você tem pessoas com sabedorias e conhecimentos complementares, trazê-las para perto de você, e aí você, obviamente, alcançará esse mercado e o teu sucesso na venda dos teus produtos. Nós estamos frente a uma evidência no conceito da mundialização do conhecimento e do saber. Isso aí se dá até por esse processo onde nós estamos aqui falando com diversas praças, diversos profissionais, onde de forma simultânea a gente está tentando passar um pouco das nossas experiências, né? E essa interatividade, essa troca de informações, ela se faz necessário, né? Uma só informação, por si só, ela não vale nada, mas se eu tiver várias informações ali de diversas pessoas com experiências diferentes, elas podem, de fato, trazer riqueza. E é isso que se pleiteia. Então, a era do conhecimento, quebra de paradigma. Quebra de paradigma é fazer o diferente, é romper barreiras. A gente teve um exemplo que a gente pode dar é quando Steve Jobs efetivamente faz a unificação do computador de mesa, que já existia, a um TV. Então hoje é muito comum, né? Você pegar e ver um computador unificado com uma tela, os laptops são um exemplo disso, né? Mas imagine isso na década de 70, onde o cidadão pega um computador, que nem a maioria das pessoas não sabiam para que servia um computador, né? E unificou isso a uma tela. Isso gerou uma otimização nos processos. Óbvio, trouxe outros problemas também, né? A tecnologia não é só solução, ela traz ali os outros problemas, mas que não venham ao caso agora. E aí vai existir sempre a possibilidade dessa otimização. Quebra de paradigmas também a gente pode presenciar até pelos equipamentos que a gente trabalha, tablets, celulares, smartphones, onde nossos filhos de idade tenra, sem nenhum conhecimento específico, né, apenas usando a sua expertise inata, né, eles conseguem navegar muitas vezes muito mais rápido, com muito mais precisão, né, de forma intuitiva, num equipamento, né, num tablet, num celular. Isso é espetacular, né? Agora imagine isso, onde você coloca uma impressora 3D, você dá conhecimento para a criança, você dá um scanner 3D a eles, você dá um computador, e aí você ensina de fato a essa criança a pensar de forma lógica, interativa,
onde ela crie o seu produto, onde ela interaja e crie possibilidades e riquezas, né? Então ela vai crescer e vai agregar valor a esse conhecimento de forma ampla e pode chegar aonde a gente nunca nem imaginou. Nova cultura. A nova cultura é, de fato, dinamizar e maximizar esse conhecimento. Você ser um empreendedor. A possibilidade de cada um dos funcionários ser um empreendedor, ser um difusor da informação e um defensor, de fato, da sua empresa, né? Mesmo que seja uma multinacional, você trata essa multinacional, deve tratá-la como a sua empresa. Isso aí vai, de fato, fazer com que haja longevidade e você vai, de fato, ter sucesso nos teus resultados ali, com certeza. Então, essa nova cultura, o comportamento, ele é essencial. Até o século XV, totalmente manuscrito, né? Até o século XX, impresso, e no século XXI, totalmente digital, a era digital. Mas isso não descarta em nada a condição manuscrita, tá? Realidade aumentada, realidade virtual, né? O tablet, os laptops, né? Os smartphones, eles são especificamente necessários para você evoluir, mas eles também deixam algumas lacunas, né, motoras para essa geração. Isso aí, obviamente, é necessário, então, você fazer uma mescla na formação da idade tenra, né? Não adianta a criança só aprender no tablet, no celular, que ela vai, mais à frente, ter as suas deficiências, inclusive de formação de caráter, né? Mas isso aí é um outro tema. O que é o conhecimento de fato, né? Bem, conhecimento tácito e o conhecimento explícito. Conhecimento explícito é o que está aberto, que está em voga, que estão nos livros, né? É aquela informação que está difundida e disponível. Agora, tem a informação onde, por exemplo, tem um funcionário de uma linha de montagem, ou mesmo um agricultor que por conhecimento de vivenciar anos e anos um processo, né, da agricultura, de cultivo, ali, ele tem as suas especificidades e conhece tão bem, né, e aquela informação ela não está disponível, ela está na cabeça desse agricultor, desse funcionário lá da linha de produção. Então, esse conhecimento, o conhecimento pessoal, é um conhecimento tácito, porque ele não está disponível, né? E aí, obviamente, você tem aqui dentro do cerebral, que são os conhecimentos tácitos, as pulsões, as ideias, os desejos, as emoções, os palpites, as reflexões, os valores e os insights. O que é importante para você ter, então, e formar aquele conhecimento que é só seu, transformá-lo em conhecimento explícito, né? Que é o conhecimento onde você gera e agrega valor. Conhecimento é o fator de produção da nova economia, cuja lógica é diametralmente oposta à lógica digital, a lógica do capital, lógica financeira, a lógica do tangível. Então aqui, lógica capital, né? E a lógica do conhecimento. Isso aí é diametralmente oposto, tá? Então, aqui eu tenho concentração de renda e eu tenho, hoje, né, a gente está falando dos dias atuais, e eu tenho, então, ali baixa formação ou superformação do conhecimento, né? Ele também está, de fato, ali concentrado. Aqui, uma nova possibilidade é ter multidisciplinaridade na hora de se passar essa informação, e aí a gente pode citar como exemplo o Espaço Maker. O Espaço Maker é onde eu tenho, a partir de uma ideia, eu gero multidisciplinaridades, né? Ou seja, eu faço com que o aluno, né, o profissional, ele atue, construa, e eu vou subsidiando a ele com diversos conhecimentos paralelos, de forma paralela, e ele, de forma dinâmica, ele tem um entregável ali no final, de forma tangível, né? É aquilo tangível, ou seja, o conhecimento que antes ele não tinha, de forma muito dinâmica e rápida, ele vai ter um resultado lá no final, com o auxílio dessa multidisciplinaridade que antes ele não detinha, né?
E o que é a gestão do conhecimento? Como é que eu vou pegar essas informações e vou geri-las, né? De que forma? O que eu vou agregar com isso? Gestão do conhecimento é a gestão dos ativos intangíveis baseados, sobretudo, na competência dos profissionais de uma determinada organização. Olha lá, então, são os artigos intangíveis, ou seja, aquilo que está de fato como informação solta, né? Não trabalhada, e aí então a gente passa a trabalhar essas informações e aí a gente tem uma otimização dos processos, e isso aí tem uma otimização dos produtos através da redução do processo produtivo, através da redução e melhoria do desempenho desses produtos, ou até mesmo entendendo qual é a necessidade específica do meu cliente, do meu usuário, né? Das pessoas que estão lá na ponta. Então, normalmente, a gente vai trabalhar especificamente tentando conversar e tentando entender essas pessoas que estão lá na ponta, né? De fato, os ativos intangíveis, conhecidos também como capital intelectual, estão disseminados por toda a organização. Além das competências das pessoas, deve-se considerar também as suas redes de relacionamento, que são competências diferentes, tá? Mas são competências e complementares de fato. A gente precisa ter bom relacionamento para que de fato o processo flua, né? Você não deve-se pensar, enquanto empreendedor, não que o processo inicia comigo e termina também comigo. Não é assim, né? Você tem que dinamizar, entender quais são as necessidades, como é que funciona o fluxo, né, desse processo das informações, das atividades, né? E aí então trabalhar de forma conjunta, de tal forma que se melhore esses processos. E aqui eu tenho competências, né, ativos intangíveis aqui, toda a parte de conhecimentos e informações soltas, capital intelectual, são que a gente pode chamar de competência, e a tal da rede de relacionamentos externos, e também tem os relacionamentos internos, ok? Então, é importante a gente entender todos os stakeholders, todos os envolvidos, e aí chamamos stakeholders toda a parte de redes de relacionamentos internos e externos, tá? Entender de fato o que eu tenho à mão, quais essas competências que eu tenho à mão, para de fato, de forma otimizada, entregar o que o meu cliente, o que o usuário deseja. Isso é importante. Se eu não souber o que eu tenho à mão, quais as ferramentas que eu tenho hoje, fica muito difícil de eu precisar entregar até o que o meu cliente deseja. E vice-versa. Se eu tenho excelentes profissionais competentes, né? Eu tenho excelentes engenheiros mecânicos, eletrônicos, de informática, de software e usabilidade, mas eu não sei qual é a necessidade do meu cliente, eu não sei a formação dele, eu não sei aonde ele mora, eu não sei que condições de atendimento às necessidades básicas ele possui, né? Eu não sei se ele tem casa própria. Fica difícil eu oferecer um produto a essas pessoas de forma satisfatória e que eles se sintam, de fato, atendidos, sem que eu não tenha esse conhecimento. E aí, obviamente, competências, capital intelectual, né? Ativos intangíveis aqui, relacionamento interno. O capital da organização, o que eu tenho dentro da minha empresa, ok? E a rede de relacionamentos internos, como eu falei, o capital de clientes. Isso aqui, eu tenho geração de valor. É o que nós chamamos de valor agregado. Entregando um produto otimizado, de tal forma aonde eu conheço todas as etapas, desde o meu fornecedor de tecnologia, fornecedor de informações, fornecedor de produtos, né, intermediários, passando pelo processamento, e aí passando pelo processamento, entendendo quais os profissionais que eu preciso e as competências de fato que eu preciso, e se essas pessoas que eu tenho dentro de casa, o que eu faço se elas não tiverem? Eu tenho que treiná-las? O que fazer? É mais fácil contratar alguém já treinado? É mais fácil eu formar essas pessoas? Como é que eu vou cativar essas pessoas que estão na minha corporação, né, nas grandes corporações? Como é que eu vou reter talentos? Né? Então, tudo isso passa muito por entender os stakeholders e entender principalmente qual é
o momento em que a sociedade se encontra. A sociedade ela precisa de excelentes resultados, excelentes produtos, excelentes serviços fornecidos a custo muito baixo e competitivo, bem regulados de forma segura, né? Em contrapartida, a indústria ela vislumbra especificamente lucro. É natural, nós vivemos num país capitalista e num mundo capitalista de forma ampla, mas sem olhar a condição, né? Sem deixar de olhar o viés humano, o viés ambiental, né? O que eu vou fazer depois que finalizou o meu ciclo de vida aqui, chegando no cliente, o ciclo de vida do meu produto, para onde esse cliente vai descartar aqueles produtos? Então eu preciso, a nova corporação, esse novo profissional, a nova sociedade, nesse processo de entender de forma ampla as coisas, ele deve se preocupar desde o fornecimento, e aí matéria-prima, que é o Brasil, que é campeão, né? Passando por toda parte de processo de industrialização, que nós temos excelentes indústrias aqui instaladas no nosso país, especificamente falando do Parque Industrial de Manaus, no Polo Industrial de Manaus, né? E as políticas ali envolvidas, mas só que é um polo onde a gente tem baixa infraestrutura, a gente tem, de certa forma, baixo valor agregado nos processos produtivos, a gente tem baixa quantidade de automação ainda, por isso essa quantidade de empregos. Mas se essas empresas hoje, e se o país quiser sobreviver nos demais anos, nos próximos 5 anos, 10 anos no máximo, ele tem que entrar nesse processo de otimização da sua produção, né? Procurando entender e fazendo alianças ali, né? Fazendo alianças com os outros países, para que se aumente essa escala, e aí haverá com certeza um aumento da vida dessas empresas, né? E principalmente dentro do conceito da gestão do conhecimento. O que fazer com esse lixo? Será que a gente continua exportando esse lixo eletroeletrônico, onde a gente tem metais nobres que estão sendo doados para outros países? O que fazer com esse lixo eletroeletrônico? O que fazer com as patentes que estão lá dentro das universidades, o conhecimento que está na prateleira, e que conhecimento parado, né? E essa informação que a gente está lidando aqui, esses conhecimentos parados, esses conhecimentos de forma isolada, né? Isso não é riqueza, isso não gera riqueza, isso não agrega valor para a sociedade. Então, de fato, trazer a universidade, né? As instituições, tanto públicas e privadas, a todos os níveis, né? Especificamente falando, a todos os níveis, e trazer isso para perto da sociedade, tentando entender as necessidades da sociedade e aí então entregando de fato esse valor agregado à sociedade, através de produtos e serviços, lógico. Gestão do conhecimento nas organizações. Então, vamos lá. Segundo o Zweig, para enxergar uma organização do conhecimento, os administradores devem procurar ver as organizações como se elas fossem constituídas de estruturas de conhecimento e não de capital. Aí você tem condições de gerar valor sempre, tá? Gestão do conhecimento, e aí, como olhando pelo lado do governo, existem algumas políticas muito interessantes que fazem com que esses conhecedores, né, doutores, mestres, eles tenham facilidade em trabalhar. Existem políticas para colocarmos inteligência, né, de forma ampla e aguda dentro dessas indústrias, para fazer com que haja otimização dos seus processos e produtos e serviços, né? Então, existem algumas políticas do governo que já fazem isso. A própria condição, já que nós estamos no polo industrial e na era da informática, a lei de informática hoje possibilita a formação de recursos humanos usando pesquisa e desenvolvimento, né? E segundo a lei da informática, o P&D, né? Esse P&D, esse recurso nada mais é do que um recurso do povo, né? E esse recurso ele deve e normalmente vai para a sociedade através da melhoria dos processos, a melhoria desses produtos e até formação de recursos humanos. Então, nós, de forma muito inteligente, nós devemos fazer o melhor uso desse artifício, ok?
Bem, ativo intangível, a gente está tentando colocar isso como elemento, focando aqui nos conceitos, né? Onde a gente tem o ativo intangível é a informação, ok? É o conhecimento. E ativo tangível nada mais são do que os produtos, né? Especificamente produtos, né? E de alguma forma alguns serviços que se coloca também, a gente pode colocar como ativos tangíveis. A organização do conhecimento se dá então nesses dois âmbitos, ativo tangível e ativo intangível. Ativo intangível, especificamente, a gente pode concentrar em pessoas ou até na coleta de informações. Nossa, como é que eu posso fazer coleta de informações? Pensando e não usando, de fato, pessoas para fazer lá, a gente vai fazer uma pesquisa de intenção de votos. Isso aí você está coletando informações e aí você consegue prever, de fato, estatisticamente, como é que vai se dar o pleito, né, de votação em uma eleição. Dentro desse conceito de ativo intangível, a gente então pode pegar conhecimentos e tratá-los, né? Através de quê? Por exemplo, através da inteligência artificial, eu posso medir comportamento das pessoas e aí de forma muito sutil, e aí pela frequência de uso, eu posso então definir usuários diferentes em determinados momentos, né? O computador, através da inteligência artificial, através da sua mineração de dados, ele consegue, mesmo que não haja interação com o outro humano, consegue entender e prever comportamentos, né? Isso aí também é uma geração do conhecimento através de conhecimento intangível. Ele vai coletando informações do computador, vai coletando informações, e aí, através dessas informações, ele consegue, então, vislumbrar um resultado otimizado. Existem também, por exemplo, dentro da manutenção industrial, as máquinas também têm comportamento. Existe uma assinatura digital que vai pela rede elétrica e eu posso, então, fazer, através do comportamento observado por esse comportamento elétrico, que é ruído dentro da rede elétrica. Perdoe se eu estiver entrando muito dentro da área de engenharia, mas eu sou apaixonado por isso. Eu posso, então, prever a manutenção e a hora que essa máquina vai quebrar. Olha que interessante. Quer dizer que se eu estou em casa e eu recebo uma mensagem no meu celular dizendo, olha, o seu computador ou o seu ar-condicionado ou a sua máquina de lavar, em tal período ele tende a quebrar e aí, então, de forma preventiva, nós o aconselhamos, isso é o computador, o aplicativo conversando com o usuário. Se faz necessário que você leve uma assistência técnica. Que coisa interessante, né? Então, ele está coletando informações, tratando essas informações e gerando um valor agregado, facilitando a vida, não deixando a máquina quebrar e aí o usuário fica à mão, né? E aí, então, ele otimiza isso e faz com que não haja restrição no uso daquele equipamento. Bem, capital financeiro é sempre e capital intelectual. Então, capital financeiro é o que se vê, né? Capital intelectual é aquilo que assegura o futuro, é a geração do conhecimento. De fato, quando a gente fala de inovação, né? Inovação, como um exemplo que eu disse ainda há pouco sobre patente, patente não é inovação por si só, patente é conhecimento. Tá? Na hora que eu pego essa patente e transformo em produto ou em serviço, eu tangibilizo essa patente, aí sim, ela vira inovação. Isso é o processo de conhecimento, né? Essa é a gestão do conhecimento de fato, é trazer aquilo que não tem significado de forma solta, né, e intangível. Na hora que eu potencializo isso num processo de produto, isso então passa a ser inovação e aí eu gero conhecimento. Bem, competência, conhecimento explícito, conhecimento tácito, que a gente citou ainda há pouco, competência pessoal, organização dessas informações, é a organização do conhecimento, e aí eu tenho
desde redes de relacionamento externo, redes de relacionamento interno, e através disso todas as informações que vão sendo imputadas, relacionamentos externos e internos, ou seja, patentes, sistemas computacionais, cultura organizacional, sistema administrativo, imagens, marcas, fornecedores, clientes, tudo isso eu posso tangibilizar e transformar em conhecimento de forma otimizada, dando melhor resultado no meu produto, melhor resultado no meu serviço, formando pessoas, né, otimizando os meus processos através da otimização desse capital intelectual, na formação do ser humano, né, agredindo o mínimo possível ao meio ambiente, otimizando sempre os meus recursos. Isso nada mais é do que a gestão do conhecimento. E é isso que, de fato, deve ficar, esse mapa aqui deve ficar como ponto crucial dentro do conceito de gestão do conhecimento. Então, a organização do conhecimento, ela passa pela qualificação desses funcionários, né? Qualificação, a otimização, a formação de fato e a multidisciplinaridade, de tal forma onde ele converta informações desse conhecimento que ele captou, dessas informações que ele captou, então ele converte as informações em produto de forma tangível. Ativos intangíveis são maiores do que ativos tangíveis, tá? O número de pessoas, o número de ideias, ele deve crescer de tal forma que ele seja superior, infinitamente superior ao que é tangível, o que é produto, o que é tátil, o que é resultado, tá? Isso aí denota uma organização de sucesso, uma organização que faz a gestão do seu conhecimento. Dentro ainda da organização do conhecimento, o custo de pesquisa e desenvolvimento, em detrimento ao custo de produção, ele deve ser muito superior. As empresas que possuem institutos de pesquisa e desenvolvimento, né, dentre elas algumas que se encontram aqui no Polo Industrial de Manaus, as que possuem institutos de pesquisa e que de fato transformam ciência pura em ciência aplicada, né, elas têm muito sucesso econômico, né, se tangibiliza através de sucesso econômico, em relação àquelas empresas que só trazem kits da Ásia, né, trazem kits da Ásia e montam. Não há geração nenhuma do conhecimento quanto a isso. E isso é um problema. Nós temos que ter um produto com a cara do mercado brasileiro, uma cara com o produto do brasileiro, com conhecimento dos nossos povos, com a nossa cultura empregada, né? Não adianta a gente absorver o que está lá fora, que muitas das vezes, até fisicamente, nós somos diferentes, né? Estaturas diferentes, né? Altura, largura, ou seja, toda essa parte do comportamento, cultura, o que se tem, né? Em termos de gostos, nós somos diferentes, fisionomias, né? A textura da pele é diferente, ou seja, o clima é diferente. Então a gente deve gerar nosso conhecimento de fato e aí então tangibilizar de acordo com as nossas necessidades. Não são escassos, a organização do conhecimento ela não tem escassez, né? Não são escassos esses conhecimentos, muito pelo contrário, eles são amplos, né? São ricos e podem ser produzidos a partir do nada. Eu tenho um laboratório, eu posso pegar uma folha, eu posso pegar um mineral e aí extrair todas as suas propriedades e, de fato, trazer riqueza através das suas patentes, através do conhecimento das suas propriedades físico-químicas e isso gerar conhecimento, gerar produtos, gerar riqueza para o país. Isso é agregar valor, né? E crescem quando compartilhados. É lógico que crescem quando compartilhados, quando você entra e absorve conhecimento, você está adicionando conhecimento ao que você já tinha. Então isso, de forma ampla, minimiza tempo, porque ciência é tempo, né? No caso da medicina, passam décadas até você ter uma vacina aprovada, porque você precisa, de fato, fazer testes e chegar num ponto seguro para ser aplicado, né? E aí demora tempo. Agora, se você pega estudos que já estão sendo proporcionados em outras instituições,
que sejam afins, obviamente você ganha tempo nesse processo no entregável. Pautado no novo tipo de sociedade, então aí a cultura, como se enxerga o cliente, como se enxerga os stakeholders, todos os envolvidos, desde o fornecedor de tecnologia até o cliente especificamente falando, aquele usuário final, passando pelo modo que você vai produzir, né? Isso tudo é o tipo de cultura que você pode ser considerado como o tipo de cultura que você vai colocar ali naquele ambiente. Quebra de paradigmas, né? Então, muitas das empresas, eles querem fazer o feijão com arroz com medo de serem diferentes. As grandes corporações, na hora que elas compõem o seu portfólio, né? E as corporações de sucesso, eles colocam ali uma tecnologia que é diferente, né? Fazendo com que essa tecnologia, ela é um experimento e tentando ver como é que é o comportamento da sociedade em si. O óculos de realidade aumentada e o de realidade virtual são bons exemplos para a gente colocar como quebra de paradigmas, né? É muito mais fácil a gente olhar uma tela como essa aqui e entender. Agora, se você coloca um wearable, né? Ou seja, pode ser até uma roupa, não se falando de óculos ou coisa do gênero, ou até um relógio, smartwatch, então esse processo de comportamento e da gestão da informação, ela passa a ser uma ferramenta importante e otimizadora para os teus resultados, né? Quebrando, assim, paradigmas e otimizando os teus processos e produtos e atitudes, enfim. A gestão participativa, ela é essencial, ok? Para esse processo. Transformação da gestão. Natureza do trabalho do gerente está se modificando com a ascensão do trabalhador do conhecimento, né? O trabalho baseado no conhecimento não pode ter sua gestão fundamentada em números, como o trabalho, mão de obra, né? Ao contrário, a atividade desse trabalhador tem semelhanças com a dos profissionais liberais, ok? A avaliação é pelo resultado alcançado e não pela atividade realizada. A gestão do tipo comando e controle está se tornando desnecessária. Ou seja, eu aplico uma atividade e tenho o resultado, e aí eu fico controlando os passos, é difícil, né? Isso aí foge do conceito da atualidade. Saber mais do que os chefes, ter mais sensibilidade, estar mais próximo dos clientes, são características comuns aos administradores da organização do conhecimento. Os gerentes vêm se agrupando em torno de uma linguagem que engloba termos como valores, visão, trabalho em equipe, facilitador e empowerment, né? Dar poder, empoderar. E esse empoderamento, fazer com que o cliente se sinta empoderado, fazer com que as pessoas se sintam empoderadas, isso é essencial para a sobrevivência das corporações, né? É essencial desde a pequena até as grandes, falando das grandes corporações, também é importante ela fazer com que as pessoas se sintam valorizadas, valoradas. Na economia da era industrial, o ser humano trabalhava para a máquina, né? Hoje, no entanto, as partes mais valiosas da atividade que exercemos na era do conhecimento são essencialmente humanas: sentir, julgar, criar, desenvolver relacionamentos, né? As ferramentas e o produto de seu trabalho, o trabalhador do conhecimento leva consigo, que é o seu cérebro, a sua capacidade de gerenciar aquelas informações. Quem já passou por uma dessas situações aqui? Ter que refazer um trabalho que um colega acabou de fazer e que você não sabia. Procurar uma informação que seu colega de outro departamento possui e você não possuía ou sabia. Precisar de um documento ou de uma pessoa com conhecimento, mas nem o documento nem a pessoa estão mais na organização. Olha o problema. Descobrir que a pessoa que mais conhecia de um determinado assunto se aposentou e levou o conhecimento embora. Esse conhecimento era o conhecimento tácito, porque não estava escrito, né? Necessidades: conservar os conhecimentos essenciais concentrados nos profissionais mais experientes, obter maior valor agregado nos produtos gerados pelo conhecimento organizacional,
antecipar oportunidades detectadas no ambiente, antever mudanças políticas, jurídicas e de fiscalização que possam afetar os segmentos de negócio em que a instituição atue. Identificar e proteger seus conhecimentos essenciais, estratégicos e, principalmente, reduzir o tempo de respostas aos desafios institucionais. Aí vai uma crítica à nossa política, né, de propriedade intelectual. Então, para que serve a gestão do conhecimento? Prover informação relevante, reduzir os silos de informação, obter e disseminar conhecimento externo. E aí, através disso, prover informação relevante, identificar quem sabe o que, reutilizar soluções, reduzir os silos de informação, ganhar produtividade e melhorar o processo de inovação. Através do conhecimento externo, aumentar o grau de colaboração e preservar a memória da organização. Bem, falando para finalizar o processo, então vamos aqui dentro do exemplo, a universidade corporativa. Então, a universidade corporativa, um caminho para o autodesenvolvimento, para fecharmos aí o contexto. Aí nós temos a personalização, o planejamento e desenvolvimento de cada indivíduo, isso aí se faz importante, que é a formação do recurso humano, mútuo comprometimento, jamais cair na limitação do paternalismo unilateral, né? E aí a gente tem que difundir o conhecimento de fato, né? Responsabilidade social, desenvolver a capacitação de empreendedores em seus clientes. Tecnologia, logística do ensino à distância, propiciando pelo avanço da telemática, que é o que se faz de forma espetacular, né, por essa casa. Homogeneização do conteúdo, do conhecimento e inteligência. Pluralismo deve ser um campo aberto a todos, os satélites de negócios da empresa. Todos os funcionários devem ficar olhando para os clientes, para os interessados, para o ponto onde a gente vai entregar os produtos e serviços e captarmos os seus comportamentos. A unidade de negócio, uma universidade corporativa é um centro de resultados, né? Mensuração de resultados, é importante mensurar, não é só você aplicar. Você tem que, para você ter resultados decentes, você tem que medir esses resultados. Controle sobre os principais indicadores do resultado das organizações. Compartilhamento, criar a rede interna de conhecimento com ênfase na comunicação permanente nas melhores práticas. Sempre. Consciência dos resultados, entender. Você tem os resultados, mas você deve entendê-los, para você, obviamente, aplicar as melhoras ali. Investimentos físicos deverão ser criteriosamente analisados em consonância com o porte da empresa e suas necessidades específicas. Heterodoxia. Para atingir a excelência, jamais poderá se restringir ao modelo sala de aula, aluno, professor. O passador de informação e o absorvedor de informação, isso aí tem que cair por águas. Essa interatividade, essa troca de informações, ela é essencial para o crescimento. E aí, as macrofunções: pesquisar, analisar, organizar e disponibilizar esse conhecimento, ok? Divulgar, educar e treinar. Esse é o ciclo, de fato, da gestão do conhecimento. Objetivos globais de uma universidade corporativa: otimizar os resultados da organização, atrair, motivar e reter os talentos do grupo, contribuindo para o aumento de sua felicidade pessoal, né? Eu tenho que empoderar essas pessoas para que eu retenha talentos, dentro de um clima organizacional saudável. Nada de perseguição. Não existe chefe melhor do que o seu funcionário direto. Esse clima harmonioso, ele deve perdurar nas instituições presentes e futuras, né? Não cabe mais perseguição. Não cabe, nunca couve, imagine agora, onde eu tenho a difusão das informações em si. Capacitar executivos para atuação com base nas melhores práticas de gestão. Eu tenho que dotá-los de ferramentas, obviamente, e aí é conhecimento. Integrar as empresas do grupo, maximizando as sinergias das capacitações existentes. Caracterizar como sendo de cada talento em instância final.
a responsabilidade primordial pelo seu desenvolvimento. Criar a mentalidade de que treinamento é trabalho, não é diversão, é trabalho. Você está se desenvolvendo. Então, desenvolvimento pessoal, né? Você está adquirindo novas ferramentas, novos conhecimentos para aplicar e gerar valor para alguém, no caso, para o cliente. Mas você está se capacitando. Difundir a ideia de que capital intelectual será fator de diferenciação no século XXI, né? E nos demais séculos, obviamente. Despertar nos talentos humanos a vocação por aprendizado e incentivar e estruturar a atividade de autodesenvolvimento. Esse clima empreendedor, ele é essencial. Internalizar o empreendedorismo é essencial. Enriquecer os cargos via processos de treinamento e desenvolvimento, fortalecer a imagem de modernização da empresa, isso vai agregar valor aos resultados financeiros da empresa, favorecer o compartilhamento da visão e dos valores do grupo, fortalecer a imagem de modernidade da empresa, isso aqui muitas empresas multinacionais já o fazem há algumas décadas, inclusive, favorecer o compartilhamento da visão e valores do grupo. E aqui, focos estratégicos. O foco das universidades de gestão será desenvolver programas dentro de alguns eixos estratégicos de aprendizagem, procurando principalmente difundir os valores e a cultura da empresa. Então, cultura, eu entender a que veio uma empresa e o que ela se pressupõe é importante, né? Um exemplo bem claro sobre cultura, Apple, Harley Davidson, as marcas têm valor, os clientes são apaixonados e são normalmente fidedignos àquela marca. Então, a cultura, ela transcende as portas da empresa e chega ao cliente. Isso aí é um processo de cultura, né, de maximização da marca, assim, que transcende as portas da empresa. Isso é espetacular. Habilitar os líderes a desenvolverem competências críticas, funcionar como instrumento de reciclagem e atualização, fazer permear a educação em todos os níveis, suportar a formação de sucessores de população executiva, né? Formar novos executivos, possibilitar a educação e desenvolvimento através da metodologia de estudos de caso e implementar e reforçar a cultura da qualidade total. Bem, esse slide aqui eu finalizo com vocês, né? Ser flexível, ouvir, estar presente, disponível sempre, ter humanidade, gerar confiança, ser empático, carismático, são ferramentas básicas e necessárias para a gestão do conhecimento e para o sucesso das organizações. Gostaria de agradecer pela oportunidade, por esse fórum, né, que foi enriquecedor. Eu considero que eu aprendi muito olhando ao comportamento e as perguntas de vocês, meus colegas, professores, e eu me coloco à disposição, meus contatos estão aí. Essa troca de informações, ela é necessária para o crescimento do ser humano. E eu agradeço a todos vocês, agradeço a esse fórum, né, ao Centro de Mídias, agradeço a toda a equipe técnica. Muito obrigado, gente.